Capítulo 3º. Do acidente do trabalho. Artigo 220. O funcionário que sofrer acidentes no exercício de suas atribuições, ou que contrair doença profissional, terá direito à licença com vencimentos integrais. Parágrafo 1º. Acidente é o evento danoso, que tem como causa imediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Parágrafo 2º. Equipara-se a acidente, agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício de suas atribuições. Parágrafo 3º. Entende-se por doença profissional, a que resulta das condições inerentes ao serviço, ou de fatos nele atribuídos. Parágrafo 4º. A comprovação do acidente, indispensável para a concessão da licença, deverá ser feita em processo regular, no prazo de 8 dias. Parágrafo 5º. O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos cofres municipais e deverá ser realizado, quando possível, pelo Hospital Municipal. Artigo 221. Ao funcionário acidentado em serviço com perda parcial e permanente da capacidade de trabalho, é assegurada, como vantagem de ordem pessoal, a elevação dos vencimentos, a partir do mês em que se deu o acidente, a classe ou padrão imediatamente superior, bem como a estabilidade no serviço público. Parágrafo 1º. Resultando do evento, incapacidade total e permanente, o funcionário será aposentado com vencimentos integrais, acrescidos da diferença mensal prevista neste artigo. Parágrafo 2º. Entende-se por incapacidade parcial e permanente, a redução por toda a vida, da capacidade de trabalho, por capacidade total e permanente a invalidez irreversível. Artigo 222. No caso de morte resultante do acidente no trabalho, a pensão devida aos beneficiários será acrescida da importância correspondente à diferença entre os vencimentos do servidor e aquele a que faria jus, nos termos do artigo 221, paga pelos cofres públicos municipais. Capítulo 4. Da estabilidade. Artigo 223. O funcionário adquirirá estabilidade, depois de 2 anos de efetivo exercício, quando nomeado por concurso. Parágrafo 1º. Não adquirirá estabilidade qualquer, que seja o tempo de serviço, o funcionário nomeado em comissão. Parágrafo 2º. A estabilidade diz respeito ao serviço público, e não ao cargo. Artigo 224. O funcionário estável somente perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial. Inciso 2º. Quando demitido do serviço público, mediante processo disciplinar em que lhe haja assegurado plena defesa. Inciso 3º. Quando ocorrer a extinção do cargo. Capítulo 5º. Da disponibilidade. Artigo 225. O funcionário estável será posto em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, quando o cargo for extinto, e não se tornar possível seu aproveitamento em outro equivalente. Artigo 226. O funcionário em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava. Artigo 227. Restabelecido o cargo, ainda que modificada sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele o funcionário posto em disponibilidade, quando da sua extinção. Artigo 228. O período relativo à disponibilidade será contado unicamente para efeito de aposentadoria.